Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. É dia de jogo importante, começa o duelo de semifinal da Copa do Brasil. Cruzeiro concentrado desde ontem na Toca da Raposa 2. A dúvida que tem o técnico Leonardo Jardim. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Nesta quarta-feira, noite de Copa do Brasil. A primeira semifinal começa hoje, a outra semifinal amanhã, entre Vasco e Fluminense. Hoje, 9h30 da noite, Mineirão lotado, o Cruzeiro enfrentando a equipe do Corinthians, começando este duelo que vale vaga na finalíssima da Copa do Brasil. Partida de volta no domingo, lá na Neoquímica Arena, em São Paulo. O Cruzeiro concentrado desde ontem, os ingressos esgotados. Ontem até apareceu um bilhete ou outro, uma carga ali que foi voltando aos poucos para o site, mas tudo esgotado novamente. Quem achar ingresso aí tem que dar muita sorte. Inclusive, a gente fez uma matéria no Central da Toca com um alerta, porque teve um golpe que foi dado e a gente até explicou com detalhes no nosso perfil no Central da Toca, que foi um golpe sofrido por torcedores do Cruzeiro que tiveram ingressos cancelados, cancelamentos indevidos e cobranças via Pix. O Cruzeiro tem acompanhado essa situação. Se você receber algum contato aí de WhatsApp, então não faça nenhum Pix, mas é um golpe que aconteceu aí nas últimas horas e é importante o torcedor estar ligado. Se o seu ingresso foi cancelado, não faça nenhum Pix em WhatsApp, espere aí um contato do Cruzeiro ou tente fazer contato com o Cruzeiro para esclarecer toda essa questão. Lembrando que o apito hoje é de Anderson Daronco, o Rodrigo D'Alonso estará no VAR, o árbitro de vídeo. Sobre o time, o técnico Leonardo Jardim ainda tem a dúvida na esquerda, Sinisterra ou Arroio. Isso só será definido aí nas próximas horas. Agora, pela manhã, vai ter aquela ativação que o Leonardo Jardim sempre faz em dia de jogo à noite. Então, é quando ele, com certeza, aí vai montar o time que começa. Com essa dúvida, Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Sinisterra ou Arroio e Caio Jorge é o time provável do Cruzeiro para este duelo importante, então, começando o mata-mata de semifinal da Copa do Brasil. Uma atenção para hoje. O Cruzeiro entra em campo com alguns jogadores pendurados. São 3. O Wanderson ainda não volta, ele cumpre suspensão. Está treinando normalmente para domingo, será opção aí para o técnico Leonardo Jardim. Mas o Cruzeiro tem como pendurados o lateral direito William, o volante Lucas Romero e o atacante Caio Jorge. Nenhum aí pode levar o cartão amarelo, porque senão vira desfalque para o jogo de domingo lá em São Paulo. Os cartões não foram zerados, mesmo se passar para uma final também não serão zerados, é o que prevê o regulamento da Copa do Brasil. Uma programação toda especial hoje, 11h30 da manhã, tem o nosso Bola em Jogo tradicional em dia de partida e a partir das 5h30 da tarde, o nosso super dia de jogo KTO, às 18h30 na sequência, teremos estúdio móvel KTO com convidados especiais diretamente da Esplanada Sul do Mineirão. Você que vai ao jogo é o nosso convidado, passe lá, uma série de ativações com a KTO. Aonde o Corinthians tem a fragilidade que o Cabuloso pode aproveitar, Cabido? Eu, honestamente, acho que o Corinthians... Você falou onde o Cruzeiro pode aproveitar. Acho que o Corinthians é um time extremamente frágil. Eu também acho. Em vários aspectos. Eu também acho. O defensivo, eu acho um deles, né? Apesar do Hugo Souza ser um grande goleiro, Gustavo Henrique,
um bom zagueiro. Você não gosta do Gustavo Henrique, não? Não? Só na bola aérea. Não, mas ele é o melhor zagueiro. Ofensivo. Mas ele é o melhor zagueiro do Corinthians. Você vê o nível da zaga do Corinthians. É um time É frágil. o único que, assim, garantido, né? Se pensar quem vai jogar, Gustavo Henrique. Agora a dúvida é quem joga ao lado dele. É um time frágil, você Eu acho que bom no Corinthians justamente são as laterais de Bidu e de Mateuzinho, que são bons laterais. que são inferiores à do Cruzeiro, inclusive. Ah, são inferiores do então, Cruzeiro. assim, a gente tá vendo um Corinthians Vai ter super trunfo rapidinho? Vai, pô. né? Vai, pô. extremamente frágil em relação ao que a gente viu. Cara, eu vi esse time do Corinthians jogar contra o Cruzeiro aqui, 3-0 pro Cruzeiro. O Cruzeiro imprimiu um ritmo extremamente forte o tempo todo. A equipe do Parque São Jorge, TJ, hoje eu acredito que vai jogar. Tentar jogar, obviamente, de uma maneira segura, não vai se expor, vai tentar colocar um pouco mais de dificuldade nessa última linha defensiva, ofensiva no caso do Cruzeiro. O Cruzeiro vai ter, pra mim, que encarar um bloco baixo hoje e jogar em transição, CJ. Eu não consigo olhar para o Corinthians e pensar outra forma de jogar. E o Cruzeiro fazendo a sua blitz inicial, né? Se sair gol nessa blitz inicial, perfeito, ótimo, vai ter o controle praticamente todo da situação, e o Corinthians jogar em transição, né? Vai ter o contra-ataque, o Corinthians vai ter o contra-ataque contra o Cruzeiro. O Cruzeiro precisa vencer o jogo hoje. Ele precisa vencer o jogo 1-0 é hoje. goleada nesse tipo de confronto? 1-0 é bom, mas perfeito seria 2. 2 para cima. 2 pra cima. 2-0, CJ, a coisa fica muito difícil para o Corinthians, mesmo porque eu não acredito que o Corinthians não vá sofrer em Itaquera, se expondo demais, né? Enfim, é um time que tem vários problemas, né, individuais, né? O Garro, né, não tá no seu auge, o Memphis Depay O Yuri também. Alberto também não. O Yuri Alberto também, né, com duas lesões. Já as informações do Corinthians. 2 lesões musculares. Então, assim, a gente tá falando aqui de um time que tem uma defesa, pra mim, que não é sólida, e um ataque desmantelado, né? Então, assim, o Cruzeiro hoje tem tudo para conseguir o resultado. Vamos ver o que a equipe do Leonardo Jardim vai aprontar hoje à noite no Mineirão. E aí, Grice, a expectativa desse jogo, tô com cabido, assim, acho o time do Corinthians um time muito irregular, frágil, com interessantes as peças interessantes, assim, falando de forma individual, mas não gosto do trabalho do Dorival à frente do Corinthians, e o trabalho do Leonardo Jardim é muito sólido. Acredito que o Cruzeiro deve fazer aquela blitz, aquele amasso nos primeiros 10, 15 minutos. O Cruzeiro em diversos jogos fez isso, né? De afogar, até nos que perdeu. Até o do Ceará aqui, a vitória do Ceará aqui no Mineirão, o Cruzeiro amassava, início muito forte. Como é que você vê esse jogo de hoje? É curioso que eu comentei o jogo contra o Corinthians, recente agora, O 3-0 no Brasileiro, aqui na 98, e antes do jogo eu tava falando com o Guilherme de expectativa mesmo pro jogo, e eu falei muito que eu esperava ver o Cruzeiro do Velho Testamento, né? Aquele Cruzeiro do início do campeonato que amassava muito Isso. no início e que fazia os gols muito cedo e a partir dali controlava o jogo. E isso aconteceu no 3-0, né? E acho que isso é muito importante pro Cruzeiro. Mas acho que é muito importante pra gente, CJ, separar o desempenho e todo o resto do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. São dois campeonatos muito diferentes, e o Corinthians tem a seu favor na Copa do Brasil um dos grandes estrategistas da competição. O Dorival ganhou 2 das 3 últimas edições da Copa do Brasil, é um cara especialista. O Corinthians tem batido semifinal nos últimos anos todos de Copa do Brasil. O Corinthians eliminou da Copa do Brasil deste ano o vice-campeão brasileiro e vice-campeão da Libertadores, que foi o Palmeiras, e o Corinthians ainda não sofreu nenhum gol na Copa do Brasil. O Corinthians tem 6 Nenhum jogos gol. e nenhum gol sofrido nessa Copa do Brasil. Cruzeiro também. Cruzeiro também. Tenho dúvida se não levou nenhum, mas vamos vamos, conferir aqui a gente agora. confere. O Cruzeiro não levou nenhum. O Cruzeiro tem 6 jogos, fez 11 gols, não levou nenhum. O Corinthians tem 6 jogos, fez 8 gols, não levou nenhum. Mas assim, o Corinthians é um time que sabe jogar essa competição. E acho que vai jogar essa competição muito diferente do que tentou fazer aqui no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians tentou jogar contra o Cruzeiro. Não conseguiu. O Corinthians foi amassado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro foi soberano do início ao fim do jogo. Fez 3, na verdade fez 4, teve um gol mal anulado, poderia ter feito 5. O Cruzeiro foi absolutamente dominante naquele jogo em que o Corinthians tentou jogar. Hoje acho que vai ser muito diferente o cenário. Acho que o Corinthians vai tentar arrastar o jogo para levar para domingo com uma vantagem mínima possível ou com um resultado positivo para decidir em casa. E isso torna o jogo mais difícil para o Cruzeiro. O Cruzeiro teve mais dificuldade nos jogos onde ele enfrentou adversários assim aqui no Mineirão.
Se a gente for lembrar dos tropeços do Cruzeiro dentro de casa no Brasileiro, foram todos contra times que jogaram bem fechados. É um cenário de incômodo em geral para esse time do Cruzeiro. Óbvio que é um favoritismo. O Cruzeiro jogou muito melhor do que o Corinthians ao longo dessa temporada. Se a gente for pegar o todo, o Cruzeiro jogou muito melhor do que o Corinthians. Os dois, quando jogaram muito bem, o muito bem do Cruzeiro foi melhor do que o do Corinthians. Então, assim, se os dois desempenharem o máximo que já desempenharam nessa temporada, o do Cruzeiro foi melhor do que o Corinthians. O Cruzeiro é favorito para o confronto. Acho que o Cruzeiro tem um time melhor e acho que o Cruzeiro chega mais inteiro fisicamente. O Corinthians com seus principais jogadores com muitos problemas. E isso pode causar um impacto num jogo como esse, que vai ser provavelmente decidido nos detalhes. Então, assim, acho que é muito importante para o Cruzeiro no início, tentar sair na frente para tirar um pouco o peso do jogo. É algo que o Cruzeiro fez muito bem ao longo dessa temporada, de pressionar para sair na frente. E acho que essa vai ser a chave. O lado do campo vai decidir como decidiu no primeiro jogo. O Corinthians teve muita dificuldade para jogar com 3 zagueiros aqui no jogo do Mineirão, porque o intervalo entre o zagueiro e o lateral ficou muito grande. O Cruzeiro se aproveitou muito disso. Hoje acho que vai mudar para tentar ocupar melhor o meio e principalmente para evitar esse espaço muito grande entre lateral e zagueiro, para que o Cruzeiro não consiga jogar tão bem por ali. No primeiro jogo aqui, no último jogo aqui, os 2 laterais do Cruzeiro, os 2 pontas do Cruzeiro deitaram e enrolaram, principalmente no primeiro tempo. E acho que o Corinthians vai evitar isso. Acho que o Dorival tende a ter tirado lições importantes desse jogo, o que, repito, não tira o favoritismo do Cruzeiro. Só não acho que quem está olhando para a tabela de Campeonato Brasileiro, a distância entre os times, a diferença que foi, e que está esperando um jogo fácil, tira o cavalinho da chuva, que acho que o Corinthians vai ser adversário do risco. Mas eu acho que a discussão é muito mais o desempenho das duas equipes do que a classificação em si. Como assim? Você vê o Corinthians jogando, você chora. Isso. Eu iria perguntar para vocês, inclusive, se vocês acham... O Gris colocou um favoritismo do Cruzeiro, manteve o favoritismo do Cruzeiro, mas ele acha que pode e deve ser muito diferente, porque a opinião dele, o Corinthians está sabendo jogar essa competição. Só que, ok, beleza, desclassificou um rival assim como o Cruzeiro, né? O Corinthians desclassificou um Palmeiras, o Cruzeiro desclassificou um Atlético. Mas você acha que material humano o Dorival tem para poder mudar tanto assim o time do brasileiro para a Copa do Brasil? Material humano ele até tem, CJ. O Corinthians o tem elenco bons do nomes. Corinthians Mas Memphis, os bons Garro. estão baleados. Não, mas então, ele tem o material humano. Memphis, Garro, Yuri Alberto, Carrídio, quem mais tá lá? Breno Bidon, que é um menino jovem, mas eu acho muito bom jogador. Mas que é muito irregular. Então, assim, ele tem, mas a gente olha pro Corinthians, o Corinthians não tem um coletivo. Não tem. O Corinthians não tem um jeito de jogar. Tanto que o Gris falou, ó, veio 3 zagueiros, o Corinthians já jogou com 3 zagueiros, já jogou com o Losango no meio, jogou com 2 linhas de 4, jogou com 3 atacantes, já jogou com 2 atacantes. O Corinthians não sabe como joga ainda. Então, isso é um grande sinal que o Corinthians não tem uma equipe. Perfeito. Claro que o futebol, CJ, tudo pode acontecer. O Corinthians é uma grande equipe. Mas eu tô com cabido em relação a desempenho. Se olhar desempenho de uma equipe e desempenho da outra, existe um abismo de diferença. O Cruzeiro vem jogando bem há quanto tempo? Vem jogando bem há muito tempo. O Corinthians pontualmente teve ali uns lampejos de, o Corinthians jogou bem hoje, jogou mal 3, aí jogou mais ou menos, jogou mal, jogou bem de novo. Então, assim, a gente é tudo muito teoria. E a questão de ser outra competição, eu acho que foi muito bom para o Cruzeiro a questão de ser a Copa do Brasil após o Brasileiro. Se nós tivéssemos aqui, faltando 4 rodadas para o Brasileiro, o Cruzeiro ainda brigando por um possível título, poderia influenciar muito mais. Agora está tudo canalizado, ou melhor, há 3 rodadas praticamente, o Cruzeiro canalizou todo o seu foco, a sua energia para esse jogo. Então, assim, me surpreenderia muito um tropeço, né? Pode dizer assim, do Cruzeiro hoje no Mineirão. Pode falar. Tem um outro ponto para mim que é mais favorável para o Cruzeiro, pensando em Copa do Brasil, pensando em Copas, na verdade, para esse time do Cruzeiro, porque a gente está falando de um Corinthians que é muito forte em mata-mata. O Corinthians não perdeu nenhum jogo de mata-mata ainda nesse ano. O Corinthians foi campeão paulista, eliminando o Mirassol, Santos e o Palmeiras na final. Eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, eliminou o Novo Horizontino e o Atlético Paranaense, se eu não me engano. Atlético Paranaense, 2 vitórias. O Corinthians ainda não perdeu o jogo de mata-mata. Também é um time que sabe jogar esse tipo de jogo. Mas a grande vantagem para o Cruzeiro, para mim, é que o Cruzeiro é um time que raramente perde.
Cruzeiro, depois da pausa do Mundial, o Cruzeiro tem 4 derrotas. Nenhum time no Brasil perdeu perdeu menos do que o Cruzeiro depois do Mundial. E eu acho que essa é uma grande vantagem quando você fala de mata-mata. Porque o Cruzeiro não precisa ganhar mais nenhum jogo para ser campeão. Ele pode empatar os 4 e ser campeão da Copa do Brasil. E não perder em jogos de Copa te deixa muito perto de se classificar. Você usa o termo assim, gente, tem que ver jogo, você tem que assistir jogo. Pô, a gente tá assistindo os jogos do Corinthians. Os jogos do Corinthians no Campeonato Brasileiro e os do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro há um abismo. Aí você fala assim, CJ, mas são competições distintas. Ok, na Copa do Brasil o Cruzeiro continua performando, assim como no Campeonato Brasileiro, e o Corinthians melhora. Questão de resultado, desempenho, talvez por ser espaçado demais, não ter aquela sequência de jogo quarta, domingo, ele não tem essa regularidade. O Cruzeiro, para mim, é muito mais regular, é um jogo difícil, ok, tem que ter cautela. O futebol promove o time pior vencer o melhor, ok, mas se a gente for dentro da Estrela Bet, dentro de uma lógica, gente, e de uma organização, a tabela mostra, os números mostram, o campo mostra. O campo está aí escancarando. E isso não é soberba, isso não é arrogância, né? Tanto que se a gente colocar agora pau a pau Fluminense e Cruzeiro, imagina uma final aí, nós vamos falar, pô, uma final equilibrada, hein? Fluminense veio aqui, o Cruzeiro foi lá, bem, Fluminense cresceu com o Gilberto Dia. Há um equilíbrio muito maior. E para mim há uma distância do Vasco para o Fluminense, assim como de Corinthians e Cruzeiro, que também há um abismo hoje na qualidade. O grande ponto aí, eu concordo com você, é que assim, quando eu falei da vantagem do Cruzeiro de raramente perder jogo, isso ser uma vantagem gigantesca em Copas, te deixar muito perto de uma classificação, o ponto seguinte é porque na Copa, diferentemente, é lógico que quem joga bem está sempre mais perto de ganhar do que quem joga mal. Mas na Copa você não precisa jogar bem, né? Exatamente. A gente tem diversos exemplos. A gente teve um exemplo muito forte esse ano. O Felipe Luiz falou que foi o jogo mais difícil do Flamengo na temporada, foi contra o Atlético do Cuca. O Atlético não fez um jogo brilhante contra o Flamengo. Sim. O Atlético marcou pra cacete, não deixou o Flamengo jogar. Não criou um volume gigantesco de chance e tudo mais. Então, isso às vezes basta. Você se concentrar muito e fazer um jogo muito eficiente, isso pode bastar numa Copa. Sim. E esse é o grande ponto. Assim. O Corinthians tem ótimos jogadores para definir na frente. E se tiver num dia concentrado, vai causar dificuldades para qualquer um, porque é um bom time. Então, assim, repito, não estou tirando o favoritismo do Cruzeiro, muito pelo contrário, acho que ele é grande. Acho que o favoritismo do Cruzeiro em relação ao Corinthians é maior do que o do Fluminense em relação ao Vasco. Os dois, para mim, são favoritos, mas acho que o Cruzeiro é mais favorito do que o Fluminense. Mas acho que vai ser um jogo bem duro. Chegou o dia deste primeiro confronto entre Cruzeiro e Corinthians no Mineirão, com mais de 60 mil torcedores no Gigante da Pampulha, que prometem passar aquele incentivo para lá de especial para a equipe do técnico Leonardo Jardim. Cruzeiro que fechou os trabalhos ontem na Toca da Raposa e já está concentrado para esse confronto contra o Corinthians. Com os seguintes atletas relacionados para o gol, o Cássio, o Léo Aragão e o Otávio. Para as laterais, o William, o Kaique e o Cauã Prates. Para a zaga tem o Fabrício Bruno, o Vidalba, o Jonathan Jesus e o João Marcelo. Para o meio campo tem o Lucas Romero, o Lucas Silva, Matheus Henrique, o Wallace, Christian, o Rian Guilherme, o Japa, o Eduardo e o Matheus Pereira. Pro ataque tem o Sinisterra, o Arroio, o Gabigol, Caio Jorge e também o Bolassi. Esses atletas estão relacionados pelo treinador do Cruzeiro. Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!